A professora Maria Amélia Dalvi Salgueiro, nossa colega aqui do Centro de Educação. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer recebê-la aqui. O professor Wilbert Salgueiro é nosso colega do curso de Letras do CCHN. Seja muito bem-vindo, professor. Quero dar também as boas-vindas aos outros colegas do nosso curso. Boa noite e a todos vocês. Vamos começar então pela professora Maria Amélia Dalvi. A professora Maria Amélia Dalvi é licenciada e mestra em Letras e doutora em Educação aqui pela UFES. Atualmente ela cursa um segundo doutorado em Ciências da Literatura pela UFRJ. Realizou recentemente estágio de pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação de Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás, com períodos em universidades estrangeiras, a Universidade de Coimbra, do Minho, Kentucky, Purdue e a Universidade SFA do Texas. Foi também professora da Educação Básica, tem larga experiência e desde 2010, professora nossa aqui da UFES. Ela atua no Departamento de Linguagens, Cultura e Educação e nos programas de pós-graduação em Educação e Letras, além de recentemente podemos também ter o privilégio de contar com o trabalho dela no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da nossa universidade. Ela coordena também o Programa de Cooperação Acadêmica, PROCAD, CAPES, com a Unesp e também com a Universidade de Passo Fundo, e tem a coordenação do grupo de pesquisa, literatura e educação já há alguns anos aqui na universidade, desde 2011, e foi membro de articulação do Fórum Permanente em Defesa da Democracia durante o período de 2016 e 2017, um fórum construído democraticamente aqui na UFES e que contou com a participação de pessoas da comunidade interna e externa da universidade. Mais uma vez, é o nosso privilégio receber a professora que vai trabalhar com o tema literatura infantil e democracia. Muito obrigada. Eu vou falar daqui de baixo porque eu fico mais à vontade para passar os slides e também perde um pouco aquela pompa de palestra, de conferência, porque a ideia não é essa. A ideia aqui é de um curso e, portanto, de aula, Então, eu quero agradecer muito à comissão organizadora toda, da qual tenho a alegria de fazer parte, agradecer a apresentação generosa da Rose e vamos, então, avançar no nosso tema aqui de hoje. Então, vamos lá. A primeira coisa, quando a gente vem pensar a relação entre literatura infantil e democracia, é entender que a própria noção de infância, ela é uma produção, uma construção histórica, Ela é uma noção humanamente produzida, Ela não é uma noção natural que brotou do chão, feito fosse um cogumelo, Então, essa é a primeira coisa. Então, antes de chegar a falar de literatura infantil, tem alguns antecedentes importantes de a gente recuperar. O primeiro deles é da infância como uma noção produzida historicamente, portanto não natural. Nem sempre a humanidade contou com a noção de infância, E essa noção, ela se constitui, ela se consolida na modernidade. Quando eu falo modernidade, eu estou falando fundamentalmente do século XVI, XVII em diante. Então, juntamente com a constituição da sociedade burguesa, com a mudança dos modos de produção e de distribuição da riqueza, etc., que também se transformam uma série de noções, entre elas a noção de infância. A infância, então, a partir do seu reconhecimento, do seu estabelecimento, como uma noção histórica, uma noção conceitual historicamente produzida, ela vai fazer o quê? Ela vai fundamentalmente retirar a criança, que é o sujeito da infância, vai retirar a criança do espaço público,
né, onde ela participava de todos os processos sociais, do trabalho, as festas, indistintamente, né? Então ela vai tirar a criança desse espaço público de sociabilidade e vai confinar, né, na maior parte dos casos, a criança ao espaço privado, o espaço familiar, doméstico, ou ao espaço privativo da escola, né? Então, tem essa mudança também que a gente precisa considerar. É claro que no debate no campo historiográfico há pesquisadores que divergem, né, dessa noção. Mas, até o momento, essa é a perspectiva mais aceita no campo, de que a noção de infância ela surge com a modernidade e de que há essa mobilidade da criança do espaço público para o espaço privado e o espaço privativo, né? Bom, então a noção de infância ela se articula ali, como eu coloquei, com quatro situações, né? Com a constituição da sociedade burguesa e a instituição de uma nova ordem produtiva. A noção de infância se articula com a ideia de nucleação familiar, embora a gente ache, né, que esse modelo burguês de família, de pai, mãe, filhos, que isso sempre foi assim, né, etc. Não, isso é uma produção histórica também, isso é uma construção humana, né? Então a noção de infância ela participa dessa nucleação familiar que tem relação direta com a necessidade de controlar e defender a propriedade, né? Por que existe a família tradicional burguesa? Porque é necessário saber de quem é a propriedade e é preciso passar a propriedade de um casal a outro, de uma geração a outra, de uma família a outra, de pai para filho, etc. Então é fundamentalmente, né, em função desses aspectos que essas noções se constituem. Aí as pessoas podem perguntar assim, mas então quer dizer que antes da sociedade burguesa não existia família? Não, existia, só que não era uma noção tão consolidada, tão aparentemente inequívoca como é hoje para nós, né? Essa ideia de casamento apenas entre duas pessoas, né? Ou essa ideia de que as pessoas escolhem com quem elas casam, que é um ato de livre vontade, né? Ou de que elas têm que permanecer juntas, de que elas constituem junto um patrimônio, que é legado depois, posteriormente aos filhos, etc. Tudo isso é uma construção histórica, tá certo? Então a gente precisa ter isso claro quando vai pensar em infância. Também a noção de infância, ela tem relação com a formação e a conservação de valores ideológicos. A partir do momento que se entende de que as crianças, elas estão suscetíveis a diversas influências no seu processo de formação, né? Elas recebem informações, orientações, mediações de diferentes fontes, né? Quando se percebe isso, se percebe o risco de que as crianças talvez não endossem, não concordem com os valores ideológicos de sua família, e talvez até de sua classe, né? Quando se percebe isso, se vê que é necessário que a família, a escola, etc., tomem providências no sentido de conservar e preservar os valores ideológicos socialmente, de interesse social. Como é que se faz isso? Dizendo, olha, a criança precisa estar no seio da família, tem que ser educada de acordo com os valores da família, né? E idem para a escola e os outros espaços, religião, etc. e tal. E por fim, embora pareça um pouco cruel, né? Até insensível falar isso, mas é nesse momento também que a mortalidade infantil começa a declinar, porque não sei se vocês sabem, mas até os 2 anos era muito comum que as crianças não recebessem nomes, né? Porque era tão alta a mortalidade infantil que era só depois que a criança sobrevivia os 2 primeiros anos é que ela passava a ser realmente reconhecida como uma possibilidade de vida humana, né? Então era muito comum que até os 2 anos era meio como uma planta que você deixa lá para ver se ela vai se recuperar sozinha, né? Ver se ela vai sobreviver, né? E aí a criança então que sobrevive, né, e que entra no mundo produtivo e tal, ela vai ser vista em alguns contextos como um patrimônio, né? Como uma coisa
né? E não como um sujeito de direitos, uma coisa sobre a qual os pais têm direito de propriedade, né? De decidir para onde vai, com quem vai, ao que tem acesso, o que vai fazer da vida, com quem casa, etc., como é que você vai se comportar, etc. e tal, né? Claro que isso aqui tudo, gente, numa perspectiva, né, de historiador da infância, ele está tendo um ataque de ver né, uma simplificação e um aligeramento. Isso aqui é só para a gente lembrar de algumas coisas, né? E aí nas referências no material extra para vocês tem outros, né, teóricos, fontes que discutem isso aqui. É só para dar um panorama muito rápido e muito raso para a gente entender um pouquinho que a noção de infância não é um negócio que, como eu disse, brotou do chão feito cogumelo, né? Então, a criança ela vai sendo, né, ela vai saindo de um problema ou de uma questão comunitária, né? A criança como filha de todo mundo, como todo mundo cuida ou não cuida, convive ou não convive, então ela vai deixando de ser um ser da comunidade para cada vez mais ser confinada ao espaço privado particular, né? Ela vai se transformando de uma vida descartável, né, como eu falei, que só ganha legitimidade dos 2 anos em diante, para estar sob a proteção do Estado e da família, tá certo? Nesse contexto de constituição da infância, a literatura infantil tem um propósito social importante, não só de reforçar que a criança tem uma subjetividade, um modo de olhar o mundo, capacidades diferentes do adulto, né, interesses diferentes do adulto, mas também a literatura infantil foi vista como tendo um importante papel no sentido de veicular as ideologias que eram de interesse das classes daquele modo de produção que nasce com a modernidade e com a ascensão da burguesia. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo não, né? É meio desesperador, né? A gente pensar nessas coisas, mas deu para relembrar um pouco aí, para quem já viu, né? Quem fez os cursos de licenciatura, certamente estudou essas questões com mais profundidade nas disciplinas específicas. No presente, então a gente falou lá, começando no século XVI, XVII, chegando no presente, o que a gente tem? A criança de propriedade transformada em a criança como consumidora, né? E hoje existe inclusive uma nomenclatura que é o hipercriancismo, não é? Que é de uma espécie de um lugar onde inicialmente a criança não tinha importância nenhuma e que com alguma sorte ela sobrevivia. A gente tem hoje uma espécie de ditadura da infância, né? As crianças erigidas muitas vezes a pequenos tiranos, né? A ponto de, por exemplo, as escolas definirem o que elas vão ou não ensinar em função exclusivamente do suposto interesse das crianças, né? E não da necessidade educacional, formativa, etc. Né? E claro, a gente enxerga esse hipercriancismo em um monte de coisa, né? A gente poderia se espraiar aqui para falar um pouco do mercado publicitário, para falar de uma série de questões, né? Atinentes ao consumo, e como que a identificação com a infância, com a criança, transformou também o mundo adulto na medida em que os produtos inicialmente destinados à infância foram acompanhando, né, essas crianças até a vida adulta, e aí o mercado se dá conta dessa identificação, etc., e alimenta e investe nisso aí. Tá certo? Então, assim, claro que tudo isso, né, cada uma desses aspectos por si só ensejaria um curso, mas é só para a gente fazer uma espécie de abertura aí desses antecedentes. Bom, e aí quais são as dificuldades que a gente tem para uma história da infância e das práticas infantis, entre as quais se incluem as práticas literárias, né? Então a gente tem alguns problemas quando se trata de pensar a história da infância, por isso que é um campo tão polêmico. Primeiro, historicamente, as crianças têm a sua subjetividade, os seus direitos, né, como sujeitos de direitos, mutilados e não reconhecidos, né? Então, a própria Constituição, quando a gente vai olhar
o próprio nome infância, ele tem que ver com a negação da fala, né? Quando a gente vai fazer a busca etimológica. Então, a primeira dificuldade é essa, que historicamente as crianças não têm a sua subjetividade, os seus direitos reconhecidos. As crianças não têm organizações próprias, livres, independentes e autônomas. Qualquer forma de organização das crianças é perpassada pelo controle, pelo cerceamento, pelo direcionamento e pela autorização dos adultos, né? Terceiro ponto é que as crianças deixam poucos registros, né? A maior parte da infância, os sujeitos não escrevem, não leem, não têm noção do que é documentar as coisas, né? Então as crianças deixam poucos registros que sejam interpretáveis por aqueles que vão produzir e escrever história. E o estudo da história da infância é feito necessariamente por não crianças, né? O historiador, o pesquisador, etc., já não é mais criança, né? E não tem como se colocar nesse lugar de criança, né? A gente sempre recupera a infância, etc., pela via da memória, que a gente sabe que é, né? Bom, há sempre um tutelamento da infância que se mescla ao cuidado. É muito complicado a gente entender até onde vai o cuidado, a proteção, o assegurar os direitos e onde começa o tutelamento, o excesso, né? Essas noções, muitas vezes, elas são um pouco borradas, né? E aí é difícil a gente saber até onde a gente consegue, de fato, por exemplo, assegurar às crianças liberdade, expressão, comunicação, etc. e tal. Tem uma outra questão aí, que é uma oscilação entre o adultocentrismo e a infantilização do adulto na relação com a criança, né? Se de um lado o mundo ele é fundamentalmente, na maior parte da sua história, adultocêntrico, no sentido de que é o adulto que é o centro e que as crianças são organizadas em função da conveniência para o adulto, etc. Então, de um lado o adultocentrismo e de outro lado uma infantilização dos adultos, né? Então a gente oscila entre esses dois polos que na verdade não são dicotômicos, eles me parecem faces da mesma, né, da mesma moeda. Projetam-se na infância valores que não necessariamente dizem respeito a ela, mas que são projeções da sociedade, como por exemplo a inocência, né, ou a perversidade, porque a gente fala com a mesma tranquilidade assim, a pureza das crianças, como a gente fala, nossa, criança é malvada, né? A gente projeta nas crianças valores que não necessariamente são valores infantis, né? Uma outra dificuldade, dois grandes cortes, né, na história que impactaram a questão da infância. Um, como eu já falei, a Constituição da Sociedade Burguesa, e o outro a psicanálise. A psicanálise, né, entre o século XIX e o século XX, fez né, no que a gente pensava a respeito da infância, da sexualidade ou não na infância, né, dos processos de constituição da subjetividade, etc. Então, qualquer um de nós que se dispõe a pensar a infância tem que se ver com essas duas questões. Aí trouxe ali uma citação, nós costumamos saber o que a sociedade oficialmente pensa sobre a infância, né? As leis refletem esse pensamento, entre outras coisas, mas é mais difícil saber no que um grupo de pais acredita ou como age em relação às suas crenças. Por exemplo, a gente hoje, se daqui a 1000 anos os historiadores forem olhar, né, as nossas leis de hoje, encontrarem aí manuscritos, livros perdidos, né, dispositivos eletrônicos, sei lá, daqui a 1000 anos, eles vão dizer, essa sociedade dizia que a criança tem que ter protegido a sua integridade, né? Enfim. Por outro lado, quem de nós sabe o que acontece a portas fechadas na relação entre pais e filhos? Né? Embora a nossa sociedade esteja investindo cada vez mais, né, no controle, na invasão das nossas casas e das nossas privacidades, e a gente voluntariamente venha dando muitas informações sobre a nossa vida, né, as grandes corporações, etc. Embora isso, mas a verdade é que nenhum de nós sabe o que os pais falam e fazem e orientam e
e como agem emocionalmente, etc., em relação às crianças, né? E as crianças são formadas por esses pais, são ensinadas a ser humanas por esses pais. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui querendo dizer que os pais são malvados, nada disso não. Estou só dizendo da dificuldade do ponto de vista da história, de fazer um estudo histórico, né? A gente tem acesso às leis, aquilo que a sociedade fala, professa, registra sobre o que ela pensa da infância. Agora, o que de fato acontece, sabe Deus, né? Bom, somente de modo recente a infância se tornou um tema de interesse efetivo e potencial para a história. Claro que isso aqui a gente vai falar, não, mas tem um estudo lá em 1600, não sei quando. Não estou falando disso, não estou falando da exceção. Estou falando de um interesse majoritário, central, né, de vulto e tudo. E é difícil ter evidências e documentos sobre as coisas secretas que as crianças fazem, né? As crianças pequenas, principalmente, a gente não sabe, ou a gente tem muito pouco acesso muito indireto em relação ao modo como elas pensam e sentem o mundo. A sensibilidade das crianças é um mundo quase inacessível para nós. Então é por tudo isso que há uma série de questões difíceis, né, para se conhecer a história da infância e principalmente das práticas infantis, entre as quais se incluem as práticas literárias. Bom, e aí só para reforçar, como eu já disse no início, infância não é uma noção natural, não é uma noção biológica, né, no sentido de que todas as sociedades, todas as crianças vão vivenciar da mesma forma, vão passar pelos mesmos momentos, vão viver uma sequência repetida, né, independentemente da situação histórico-social. Não, a gente precisa entender, né, a não naturalidade da infância. A infância ela apresenta variações impressionantes, né, de sociedade para sociedade, tempo para tempo. A idade média da puberdade, né, que é a entrada na adolescência, varia de uma sociedade para outra. Então isso por si só mostra pra gente que a infância não tem uma duração, um limite inequívoco. A duração da infância tem relação com as condições de vida, crianças bem alimentadas versus crianças mal alimentadas, crianças que começam a trabalhar ainda muito em tenra idade, crianças que só vão começar a trabalhar já na vida adulta, enfim, tudo isso incide sobre, né, essa questão. Há pessoas às quais a infância é negada, embora nos pareça muito tranquilo, né, de que a infância é algo de inegável, né, de inequívoco, muitas pessoas tiveram a sua infância negada, seja porque não tiveram as condições materiais mínimas dignas para viver a condição de criança, né, seja porque lidam com adultos que são mais crianças do que elas e que elas têm que ser o polo de lucidez na relação, né, seja por outros motivos quaisquer. Né? Então, a gente precisa entender que nem todas as crianças do mundo têm uma infância. Né? E tendo uma infância, não a vivenciam da mesma forma. Né? E isso não é tipo gostar de verde ou de azul. Né? Isso tem impactos e desdobramentos por toda a vida futura. Né? A infância revela importantes suposições e constrangimentos no ambiente social mais amplo. Todas as sociedades têm formas, ritos, processos e idades para diferenciar a infância da maioridade. Né? E a situação é extremamente desigual no mundo, né, entre as crianças. Por exemplo, no mundo presente, no mundo de hoje, né, que a gente acha que o respeito à infância, que a defesa da infância é uma coisa muito tranquila e pacífica, a gente tem países onde o casamento com crianças de 9 anos de idade é algo legal, né, é algo de aceitável. Né? Ao passo que a gente tem, por exemplo, numa sociedade como a nossa, a noção de estupro, mesmo quando o sexo é, em tese, consentido entre um adolescente e um jovem ou adulto. Né? A gente tem países onde o trabalho infantil em condições insalubres é aceito, há outras sociedades que asseguram a pensão aos filhos até os 25 anos, se eles estiverem em processo de formação. Então a gente vê que os direitos assegurados à infância, eles são muito variáveis.
E são muito variáveis porque as concepções de infância e do que uma pessoa precisa para viver uma infância saudável são completamente variáveis, de sociedade para sociedade, de contexto histórico para contexto histórico. Tranquilo até aqui, gente? Sim? Jóia. Bom, e qual é o papel da literatura infantil ou da literatura para crianças? Inicialmente, a literatura infantil surge para traduzir, mediar e inculcar valores necessários à sociedade. Por exemplo, lições de moral, exemplaridade, ficcionalização de situações cotidianas, a naturalização do sistema e das relações sociais, etc. Por exemplo, todos nós ouvimos fábulas na nossa infância que nos ensinaram que era bonito ser trabalhador e feio ser preguiçoso, né? Que era, sei lá, enfim, mil coisas, né? Que era bom ser obediente e que ser desobediente necessariamente leva ao castigo, né? E assim vai. Esse nascimento da literatura infantil, né, ele guarda relações com a força da família, com a força da escola, com a força da igreja, com o controle do Estado, com a força do mercado, né? Então eu já falei um pouco da família, da escola. A gente sabe também que não dá para ler qualquer coisa, de qualquer modo na escola, que há todo o controle do que vai ser lido, por quem, em que situação. A igreja, né, também exerceu durante muito tempo e continua exercendo um controle forte, né? A gente viu recentemente aqui na cidade de Vitória, aqui, vizinho da UFES, né, um pastor que entrou num centro de educação infantil e foi arrancar um trabalho da escola porque ele não concordava, né? Então, assim, a gente não pode dizer que o controle da igreja acabou, né? O controle do Estado, como? O Estado é quem autoriza as editoras a funcionarem, quem concede o reconhecimento de direitos, né, de propriedade. É ele quem adquire muitas vezes as obras, quem permite a circulação, quem vigia, né, se as obras atendem ou não os requisitos legais, quem patrocina ou induz certas formas de mediação ou de apropriação consideradas mais adequadas, né? É ele quem, por exemplo, viabiliza bibliotecas públicas, formação de professores, etc. Né? E há, quando eu falo ali da força do mercado, um sistema editorial, um sistema de crítica e premiação de obras, um sistema de marketing e publicidade, um sistema de consumo. Então a gente não pode ser ingênuo de achar que entre o livro e a criança só existe o autor que escreve, o ilustrador e a criança que vai ler. É ingenuidade a gente simplificar esse sistema. Bom, todas essas instâncias, família, escola, igreja, Estado e mercado, se interrelacionam na produção, difusão e apropriação da literatura infantil. A maior parte da produção inicial era adaptada de textos para adultos. Quando a literatura infantil surge lá, no século XVI, XVII, né, junto com a constituição da noção de infância. Então, quando essa literatura surge, não tinha livro para criança, porque se não se reconhecia a existência de criança, como é que ia ter livro para criança, né? Então, começa-se a produzir livros para crianças, e quais vão ser os primeiros modelos? As obras que já eram produzidas para os adultos, que foram higienizadas das partes consideradas não adequadas para a criança. Fundamentalmente aquelas que tratavam de morte, de violência, de sexo, né, os velhos tabus da sociedade. A maior parte dos clássicos infantis não era originalmente uma produção para crianças. Por exemplo, os contos, os chamados contos maravilhosos, contos de fada, né, que foram corrigidos, por exemplo, pelos irmãos Grimm, etc., não foram originalmente obras para crianças. Eles eram narrativas que circulavam socialmente, que depois foram adaptadas, higienizadas, né, para o público infantil. Bom, eita! O que eu fiz aqui? Peraí. Ah, sim. E aí eu coloquei uma pergunta ali. A ideia de uma fragilidade, de uma pureza infantil, atendem a que propósitos, né? Essa ideia de que a criança não pode se deparar, não pode ser confrontada com as grandes questões humanas, né? Atende ao quê? Né? Bom, então algumas questões para a gente se colocar. A ideia de literatura infantil não é consensual. Por quê? Aí eu coloquei 5 pontos ali. Primeiro, é literatura?
ainda hoje é um debate se literatura infantil é literatura. Digo, literatura do mesmo estatuto de Machado de Assis, Shakespeare ou Dostoiévski, né? Então, é literatura? Tem um estatuto artístico, né, no sentido de ter valor, legitimidade, reconhecimento? Se não pode lançar mão de todos os recursos à disposição do criador, por exemplo, né, a literatura para a infância tem restrições de tema, de linguagem, de complexidade, de repertório, então ela é de fato um objeto questionador da doxa, da mesma monta que outras manifestações culturais? Né? Se tem um estatuto artístico, por que ela precisa ser adjetivada como infantil? Né? Então essas são algumas questões que circulam no campo. Né? Pode-se falar em literatura infantil e juvenil ou deve-se falar em livro para criança e o jovem? Não é? Tem gente que não concorda com o nome literatura infantil, prefere falar em livro para criança e livro para o jovem. Né? Aí tem os problemas de restringir literatura à noção de livro, mas eu não vou entrar nisso agora, que não é esse o objetivo do nosso curso. Quem define o que é infantil? E aí tem duas posições majoritárias no campo. Quem define o que é infantil? É o produtor, o editor, né, o mercado, a escola, que diz esse livro é para criança. E a outra vertente diz, quem define o que é infantil é a própria criança. O que a criança lê com interesse, o que ela consegue entender, o que ela gosta, é um livro infantil. Né? As outras posições todas são gradações entre essas duas. Compete a que campo o estudo da literatura infantil? A pedagogia ou a letras? Ou algum outro campo? Né? Porque, na verdade, o próprio campo da infância, ele é um campo interdisciplinar, porque ele diz respeito à medicina, à psicologia, à filosofia, à pedagogia, né? A gente não sabe onde é que está a infância, porque todo mundo, de alguma maneira, por alguma via, trabalha e estuda a infância. Né? Não existe uma área de estudo chamada estudos da infância, né? Como existe pedagogia ou letras, por exemplo. Né? Então, a literatura infantil, ela cabe aonde? Isso também é uma tensão, né, no campo. O que é que adjetiva uma literatura? É a sua origem? É a sua produção? É o seu estilo, a sua geração? Ou é a sua destinação? E aí, para cada uma dessas coisas, tem um exemplo aí. Ok. Então, por exemplo, se a for adjetivar a literatura em função da sua origem, a gente vai falar em literatura brasileira, literatura russa, literatura japonesa, sei lá o quê. Se a gente for adjetivar em função da produção, vou falar literatura negra, literatura indígena, né? Se eu for falar em relação a estilo ou geração, eu vou falar literatura barroca, literatura marginal. Se eu for falar em relação à destinação, quem vai ler a literatura infantil, etc. Né? Então, o que é um problema sobre o qual os estudiosos de literatura infantil brigam, né? Nos congressos? É pertinente manter e defender, né, essa noção de literatura infantil? Né? Se a gente entende que ela é pertinente, ela é uma noção, entre aspas, contra quem? Não é? Porque a literatura infantil produzida no Brasil não é literatura brasileira, né? A literatura, enfim, então esses problemas de definição e de nomeação, né, eles atravessam o campo. Bom, na atualidade, né, no presente, a literatura infantil deixou de exercer essa função para a qual ela surgiu, né, de moralizar, de doutrinar, de perpassar valores teológicos? A resposta não é nem fácil nem dicotômica. Né? Eu poderia tanto responder sim, como eu poderia responder não. Né? E as duas respostas são pertinentes. Há um acúmulo crítico e histórico que nos permite questionar e abalar a instrumentalização da literatura infantil. Todavia, uma literatura infantil mais autônoma e emancipada convive com uma outra devotada à necessidade moralizadora. Né? Então, a gente tem de tudo. Você tem livro, feira do livro infantil, que vai só ter livro de princesa da Disney, não é? E você tem, por exemplo, livros infantis abalando, questionando os papéis de gênero, não é? Então tem de tudo.
há uma ingenuidade de se pensar em uma literatura infantil intransitiva, legítima e questionadora por si mesma, independente das práticas. Por que eu insisto nisso? Muitas vezes as pessoas acham que basta eu disponibilizar para as crianças o livro ou a oportunidade de leitura, que isso, por mágica, vai tornar as crianças leitoras, ou vai fazer com que as crianças se interessem pelos grandes problemas humanos, ou que vai sozinho constituir crianças mais críticas e mais sensíveis ao mundo. Não é verdade. Porque a gente se forma não é numa relação direta e imediata sujeito-objeto. Nós nos formamos como humanos numa relação interhumanos, né? Numa relação humano-humano. O livro infantil, ele é um objeto mediador dessa relação, né? Mesmo quando estou só eu e o livro, a minha relação é com uma outra subjetividade de que aquele livro me dá um anúncio, né? Então a minha relação é com a outra subjetividade, é com outro ser humano, não é com o objeto de per si, né? No objeto nele mesmo. Uma mesma obra pode dar ensejo a modos de mediação e apropriação completamente distintos. Por exemplo, eu posso pegar o livro do Pequeno Príncipe para ensinar as pessoas a serem caretas, conservadoras, enfim, eu posso ler o livro do Pequeno Príncipe como um livro de autoajuda e eu posso ler o livro do Pequeno Príncipe como um livro altamente subversivo. E há uma disputa discursiva em relação aos modos como os livros vão ser lidos. Não é? A gente não pode ser ingênuo de achar que os livros são lidos por eles mesmos. Eles são lidos numa treia, numa trama de relações históricas sociais. E as pessoas disputam como as coisas vão ser lidas. Né? E isso não é uma propriedade da literatura infantil. Isso é uma propriedade de qualquer texto na sociedade. Né? Os textos, eles são, como já ensinou o Bakhtin, né? Um elo numa cadeia de enunciados. Não é? Se eu tenho, às vezes, um texto que é altamente revolucionário, crítico, contundente, etc., mas eu vou colocando no meio de um monte de outros textos que vão nos induzir a ler esse texto original de uma outra forma, a tendência é que esse conteúdo crítico, revolucionário, etc., se enfraqueça e se perca. Né? Bom, as polêmicas envolvendo a literatura infantil são prova de que a sociedade ainda reconhece nos livros para crianças e jovens e nas práticas de leitura literária uma potência formativa da máxima importância. Né? Toda vez que alguém me procura e fala assim, mas Amélia, você viu que na escola tal, na cidade tal, não sei aonde, querem proibir o livro tal, eu tenho uma reação que ela é contraditória. De um lado eu fico pé da vida, chateada, aborrecida, de outro lado eu fico feliz, porque não estão nos dando por cachorro morto. Né? Ainda acham que a gente pode fazer alguma coisa. Então é uma relação ambígua, né, com essas situações. Bom, na situação brasileira, então eu fui tentando falar um pouco, situar, né, a questão historicamente e no mundo ocidental, porque infelizmente no Oriente eu não tenho muita notícia. A literatura brasileira infantil, ela está entre as mais desenvolvidas do mundo. Nós somos um dos poucos países do mundo, né, especialmente no contexto latino-americano, que tem 2 prêmios Hans Christian Andersen, que é o Nobel da Literatura Infantil, né, um da Ana Maria Machado e um da Lígia Bojunga, e temos um Hans Christian Andersen de ilustração, que é o do Roger Mello, né, que foi o único ilustrador latino-americano até hoje a ganhar o prêmio. Né? Então, a literatura infantil brasileira, ela tem uma importância no cenário internacional que não é a mesma da literatura não infantil, né? Da literatura chamada adulta. A presença que a gente tem, o volume de obras traduzidas, etc., é muito maior na literatura infantil do que na literatura adulta. A literatura infantil é um dos maiores mercados no Brasil. Ela só fica atrás do mercado dos livros didáticos. O Estado é um grande subvencionador das editoras e do mercado literário de modo geral, por meio de feiras, festas literárias, etc., para a infância, e por meio das compras estatais, que respondem
pela maior parte do faturamento das editoras que publicam literatura infantil. E aí eu dou alguns exemplos ali, né? O PNBE, fundos de cultura, etc. Terceiro aspecto ali da situação brasileira. Há uma presença forte das grandes corporações nesse mundo. A gente vê que, por exemplo, grupos como Santillana, enfim, uma série aí, não vou ficar mencionando aqui, né? Porque não interessa, mas algumas grandes corporações, elas chegaram no mercado editorial brasileiro e compraram 5, 6, 7 grandes casas publicadoras, né? Então a gente vê que a gente tem no Brasil hoje 2 ou 3 grandes grupos editoriais que comandam, assim, 95% do mercado editorial de livros para criança. Então, uma forte presença das grandes corporações, uma multiplicação de selos dos mesmos grupos. Às vezes, quando você vai procurar, você descobre que tem 8, 9, 10 selos, né, que pertencem ao mesmo grupo e a uma hegemonia do eixo Rio-São Paulo. Eu falo isso porque eu tive o privilégio de orientar algumas pesquisas de mestrado, de doutorado sobre literatura infantil, e com alguns orientandos que trabalharam com prêmios e tudo. Você pega, por exemplo, 10 anos de prêmios literários infantis, basicamente são 5 editoras, né? Todas elas em São Paulo, uma ou outra perdida no Rio, em Belo Horizonte, e acabou, né? No resto do país não se produz literatura infantil. As fundações dos prêmios são financiados por editoras, né? A constituição de um cânone a partir dessas premiações, e essas premiações, evidentemente, elas instituem, né, uma reiteração de temas, estéticas, sensibilidades, recursos linguísticos, etc. O sistema de avaliação, premiação, canonização e formação de profissionais, a definição de políticas são atravessados pelos interesses de grandes corporações, né? A hegemonia nos espaços de poder está na mão de poucas pessoas, de poucos grupos, né? Também coloquei ali para a gente se lembrar de que no Brasil se faz historicamente uma oposição simplista. Então, busca-se categorizar os livros para crianças. De um lado, é um livro instrumental para ensinar alguma coisa e que, portanto, não tem um estatuto artístico. Ou é uma literatura para deleite. Parece que não tem nada no meio ali entre o livro instrumental e o livro para puro prazer, puro entretenimento, né? Uma gratuidade na diversão. Há uma insistência, como eu já falei, na relação sujeito-objeto. Nos estudos universitários ou acadêmicos, a gente vive um não lugar, porque quando você está no campo da educação, as pessoas dizem, não, mas literatura infantil é lá da letras. Quando você está na letras, as pessoas dizem, não, mas literatura infantil é lá da educação, né? Então você não tem lugar, né? E a maioria das universidades não tem uma cadeira de literatura infantil, né? Então ela fica uma disciplina relegada a segundo plano, que ninguém é responsável por ela, né? Ninguém sabe quem ministra por sua vez não é um especialista, e assim vamos. Há uma secundarização da dimensão imagética e da dimensão material objetal do livro para criança. Há uma hegemonia ainda do estudo do texto, né? Existe, evidentemente, restrições, né, a projetos gráfico-editoriais mais sofisticados, porque são projetos mais caros e que aí as grandes compras governamentais, etc., não vão permitir. Se livro no Brasil já é uma coisa cara, um livro, por exemplo, que seja um objeto de arte, para além de um suporte, né, o livro que em si mesmo seja um objeto de arte, ele é um livro inviável num país empobrecido como o nosso. Bom, então, diante desse quadro, como fazer a democracia ser mais do que uma forma de governo? Como fazê-la atravessar, constituir, definir, inclusive, a educação literária dos sujeitos, a começar pelas experiências da infância? Como engendrar condições para que as decisões sobre o que escrever, publicar, ler, discutir, socializar, sejam efetivamente decisões democráticas, no sentido de decisões populares e soberanas, né? Então, faço uma pausa dramática agora para tirar esse casaco, eu estou com calor. Bom, e aí, então, eu venho já encaminhando para a conclusão, né, do meu raciocínio, ainda tem poucos slides, mas já encaminhando para a finalização. Me parece que se a gente quer discutir democratização no âmbito da literatura infantil, a primeira coisa que a gente precisa fazer é recusar a noção de democracia na sua forma antiga,
na sua forma burguesa e na sua forma liberal, né? Como participação no poder condicionada à noção de propriedade e ao empobrecimento da liberdade, né? Como liberdade de cada um, independentemente da liberdade dos outros. Né? A gente não pode aceitar uma noção de democracia que diga assim, não, democracia é quando eu posso escolher o que eu quiser. Se a minha decisão vai fazer bem ou não para a vida dos outros, é problema dos outros, eu não estou nem aí. A gente precisa recusar essa noção simplista de democracia. Né? Eu não posso achar que eu vou ser livre se o outro não é livre junto comigo. Né? Segundo, é uma perversão fazer coincidir a noção de democracia com a submissão de todos ao triunfo da maioria. Se a gente for fazer uma consulta, o que a maioria das pessoas quer que seus filhos leiam na escola, a gente vai sentar e chorar. Chorar até desidratar. Né? Porque essa noção de democracia como triunfo da maioria só faria reforçar os valores mais perversos que existem na nossa sociedade. Se a gente for perguntar ao mercado, pior. Né? A recusa a valor, é preciso, né, que a gente recuse o entendimento de valores históricos como sinônimo de valores antigos e tradicionais. É uma perversão fazer coincidir a noção de história com a noção de estudo do passado, que foi o que eu tive que decorar para fazer a prova na quinta série, né? História, ciência do estudo do passado. Né? Não, a história, o que é o objeto da história? A dinâmica humana na realidade mundana. Né? História, ela estuda o movimento, ela estuda o processo. Né? Ela não estuda um passado acabado, dado, né, fechado, em relação ao qual nós somos indiferentes. Uma outra coisa que é preciso que a gente se lembre é que nós nunca fomos democráticos, porque sequer o povo como povo existe para governar. Então essa ideia de democracia como governo do povo nunca existiu, porque nem como povo nós ainda, na nossa realidade, nos constituímos. Não será possível pôr o povo no poder, porque o povo como povo só haverá na processualidade democrática. Haver o povo como povo é essencialmente a luta da esquerda. É que o povo se reconheça, se assuma, se pense, se governe e haja como povo. Não é? Quarto lembrete, da Márcia Tibuni, como conversar com o fascista. Ela diz assim: a democracia flerta facilmente com o autoritarismo quando não se pensa no que ela é e se age por impulso e leviandade. Não sou uma pessoa democrática quando eu vou à rua protestar em nome dos meus fins privados, dos meus interesses pessoais, quando protesto em nome de interesses que em nada contribuem para a construção da esfera pública. Eu sou autoritária quando, sem pensar, imponho violentamente os meus desejos e pensamentos sem me preocupar com o que os outros estão vivendo e pensando. Quando penso que o meu modo de ver o mundo está pronto e acabado. Né? Se a proposta de trabalho no Centro de Educação Infantil contraria os valores da minha religião, eu não posso aceitar. Eu tenho que ir lá e rasgar. Né? Eu não preciso entender, eu não preciso conversar, eu não preciso apresentar uma outra alternativa. Não, eu vou lá e tiro e pronto. Né? Então, que literatura infantil nós precisamos na construção de uma esfera pública? Como vamos mediar a relação entre crianças e textos literários tendo esse objetivo? Né? E por fim, fechando aí os lembretes, um trecho do Moacir Gadotti, do Paulo Freire e do Sérgio Guimarães, no livro chamado Pedagogia, Diálogo e Conflito. Eles vão dizer assim: em estruturas autoritárias sustentadas por comportamentos pessoais autoritários, estes devem ser pessoalmente confrontados por comportamentos autônomos e democráticos. É óbvio que não se trata de anular as pessoas, mas de confrontá-las com as reais consequências e alcances dos seus atos autoritários. Que obras e que práticas nos auxiliarão a confrontarmos e a confrontar os sujeitos em formação com as reais consequências e alcances dos seus atos autoritários? E aí eu fecho com possibilidades. Insistir na necessidade da sólida formação teórico-prática, exigir políticas públicas, participar, fiscalizar, aprimorar e democratizar, realizar e difundir estudos críticos e priorizar corpo especializado independente, né, que não está ali a serviço de interesses comerciais, econômicos e financeiros subsidiários. Problematizar a hegemonia do escrito e do impresso, é preciso resgatar a prática de literatura oral, popular, né, comunitária.
Problematizar a hegemonia do individual, né? A gente acha que ler é só ler sozinho, né? Problematizar a hegemonia do autorizado e assim investir e recuperar práticas populares, práticas comunitárias e práticas orais também. Abalar a soberania das grandes corporações na instituição do cânone em literatura infantil. Diversificar temas, autores, editoras, estéticas, recursos linguísticos e materiais. Bom, agora seria um momento para a leitura de algumas obras, porque como vocês veem, né? Eu sou uma pessoa otimista, eu achei que ia dar tempo de tudo, mas não vai dar. Depois eu posso mostrar para vocês, se der tempo no debate, algumas coisas que eu trouxe. Muito obrigada pela atenção de vocês. Marielle, presente. Obrigada, professora Maria Amélia.